A Igreja Remanescente, capítulo 8, Deus tem uma igreja, em vez disso foi expendido em apresentar noções que não têm base na verdade. Outro exemplo, em 1845, um homem chamado Cares fez obra semelhante no estado de Massachusetts, apresentou uma falsa doutrina, entretecendo em suas teorias sentenças e trechos dos Testemunhos, e publicou-as no The Star em folhetos. Durante anos essas produções trouxeram seus frutos daninhos, acarretando opróbrios sobre os testemunhos, que, como um todo, de modo algum apoiavam sua obra. Meu marido escreveu-lhe, perguntando-lhe o que intencionava, apresentando os testemunhos entretecidos com suas próprias palavras, em apoio daquilo a que nos opunhamos, e solicitou-lhe que corrigisse a impressão que seu trabalho causara. Ele se recusou terminantemente a fazê-lo, dizendo que suas teorias eram verdades e que as visões deviam ter confirmado seus pontos de vista e que elas virtualmente as apoiavam, mas que eu me esquecera de escrever os assuntos que explanavam suas teorias. Sempre, desde o princípio da obra, tem surgido um após outro para efetuar essa espécie de trabalho, e eu tenho tido de dar-me ao incômodo e incorrer nas despesas de contradizer essas falsidades. Eles têm publicado suas teorias e iludido muitas almas, mas que Deus guarde as ovelhas do seu pasto. Testemunhos para Ministros, Pags, 52-57. Deus tem uma igreja, insto com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outra, evitai a disenção, esteja cada qual em guarda, e seja cuidadoso a fim de que seja encontrado na brecha, para restaurar a ruptura, em vez de se colocar junto do muro a procurar fazer uma brecha. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo, que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que exalta a norma de justiça. Nestes últimos dias, Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em seus recursos, para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Tem Deus agentes divinamente designados, homens a quem Ele está guiando, que suportaram o calor e a fadiga do dia, que cooperam com os instrumentos celestiais, para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo. Unam-se todos a esses agentes escolhidos, e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência dos santos, guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé de Jesus. A carta. O que segue é a carta enviada ao irmão S. Nepean, Nova Zelândia, 23 de março de 1893. Prezado irmão S., dirijo-vos algumas linhas. Não estou em harmonia com a posição que o irmão adotou, pois me foi mostrado pelo Senhor que justamente tal posição assumirão os que laboram em erro. Paulo nos deu advertências a esse respeito, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aitim 4:1. Meu irmão, soube que estais assumindo a posição de que a Igreja Adventista do sétimo dia é Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permiti-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. Meu irmão, certamente estais fora do caminho. A mensagem do segundo anjo devia ir à Babilônia, às igrejas proclamando sua queda e convidando o povo a sair dela. Essa mesma mensagem deve ser proclamada pela segunda vez, e, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu,
Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apoque 18, 1-5, meu irmão, se estais ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estais errado, Deus não vos deu nenhuma mensagem assim, para proclamar. Satanás usará toda pessoa a que possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias, ou a se desviar por qualquer tangente errada, para dar origem a um falso reavivamento, e assim desviar as pessoas do verdadeiro assunto para este tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão cheias de curiosidade e do desejo de alguma coisa nova. Entristece-me verdadeiramente serdes enganado de qualquer maneira pelas sugestões do inimigo, pois sei que a teoria que advogais não é a verdade. Apresentando as ideias que apresentais, causareis grande prejuízo, tanto a vós mesmo, como aos outros. Não procureis interpretar mal, torcer e perverter os testemunhos, para justificar qualquer mensagem de erro. Muitos já têm passado por esse terreno, e têm causado grande mal, ao saírem outros precipitadamente, cheios de zelo, para proclamar essa mensagem. Vez após vez, foi-me mostrado não ser ela a verdade. Compreendo que também estais proclamando que não devemos dar o dízimo. Meu irmão, tirai o sapato de vossos pés, pois o lugar em que estais é terra santa. O Senhor falou com relação a dar os dízimos. Ele disse: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mal 13:10. Mas ao mesmo tempo em que pronuncia uma bênção sobre todos os que trazem seus dízimos, pronuncia uma maldição sobre os que os retêm. Muito recentemente tive luz direta do Senhor sobre essa questão, a de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso como ele realmente é. Como ousa então o homem até mesmo pensar em seu coração que uma sugestão para reter os dízimos e ofertas vem do Senhor, onde, meu irmão, vos desviastes do caminho? Ponde os vossos pés de novo no caminho reto. Estamos perto do fim. Mas se vós ou qualquer outro homem fordes seduzidos pelo inimigo e levados a estabelecer o tempo para a vinda de Cristo, estareis fazendo o mesmo mau trabalho que causou a ruína da alma dos que isto fizeram no passado. Se estiverdes levando o jugo de Cristo, se estiverdes levantando sua carga, vereis que há muito a fazer nos mesmos ramos em que os servos de Deus estão trabalhando em pregar a Cristo e este crucificado. Mas qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncia a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador. Mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Mat 13:28 foi a pergunta do servo, mas o pai de família respondeu: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mat 13:29. A rede do evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins, e só o Senhor sabe quem são os seus. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova,
Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que procuram andar na luz, componham Babilônia. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus, estes eros e Ajude esse canal de forma grátis com a sua inscrição, e você também pode ajudar financeiramente através da chave Pix, que está no descritor do vídeo, para mais livros em áudio.